Salve galera, eu sou a Kati da Aldeia. Hoje eu tô aqui no nosso coworking da Cândido, em Curitiba, para contar um pouquinho mais para vocês sobre Business Intelligence, que é essa área da nova economia que está crescendo muito. E nós da Aldeia queremos consertar o mundo do trabalho. E é por isso que a gente trouxe esse vídeo aqui hoje para você que quer saber mais sobre Business Intelligence e está querendo entrar de vez nessa área da nova economia. E nós da Aldeia queremos te colocar nessa área. A gente quer ver você brilhando muito como um profissional de BI. Então, Kati, como é que a gente vai fazer isso? É muito simples. Eu vou falar para você o que é o Business Intelligence, o que um profissional dessa área faz, qual que é o passo a passo de um projeto, né? E claro, um pouco mais sobre o mercado também, então como que a tendência está crescendo, está diminuindo, como que são as vagas, como é que eu posso encontrar essa vaga? E claro, como que você pode se transformar em um Business Intelligence também, em um profissional de Business Intelligence. Então assim, gente, cursos, livros, eventos que você não pode perder, tudo isso a gente vai tratar aqui nesse vídeo, beleza? Então é isso, esse vídeo vai fazer com que você esteja prontíssimo para dar o primeiro passo e conquistar aquela vaga de Business Intelligence. Porque ó, segredinho aqui, tem vaga sobrando e tem profissional faltando, porque falta profissional qualificado em BI. Então ó, fica aqui com a gente porque você vai conquistar essa vaga. E agora eu vou chamar a vinheta. Vinheta, pode vir! Vamos começar do início. Business Intelligence, ou a tradução literal inteligência de negócio, é um termo que está crescendo muito agora, mas ele já é uma coisa assim, ó, bem antiga. Ele já existe desde 1865. Então, a gente pode dizer que o BI, ele não é tanto uma ferramenta prática, mas sim uma maneira de você olhar para o seu negócio, tá? É tipo uma área dentro de uma empresa e não um profissional de BI. Gente, lembra quando vocês eram crianças e com certeza vocês jogaram Lego, né? Brincaram de Lego. Lembra quando você queria fazer uma casa vermelha e aí você olhava para todas aquelas peças misturadas e aí você tinha que separar as peças vermelhas para daí construir? BI é basicamente isso. Então ele vai pegar todos aqueles dados que são aquele caos do universo da empresa que tem milhares de dados rolando o tempo todo. Ele vai selecionar os que importam, vai segmentar aquilo, vai cruzar os dados para entender o que tem relação com o que, qual variável que, se você alterar essa variável, a outra diminui, ou enfim. E aí ele vai sair com alguma coisa alguma solução para agregar valor àquela empresa. Beleza? Então, basicamente, o profissional de BI, ele vai aglutinar esses dados e dar sentido a eles, tá? Então não é só a coleta dos dados, mas também a análise mais profunda. E como que isso então funciona no dia a dia de uma empresa? Primeiro de tudo, né, a gente tem vários profissionais que podem estar fazendo o BI, mas ele basicamente, essa pessoa, né, esse profissional, que pode ser você, basicamente vai coletar esses dados e dar um sentido maior para eles. Isso pode ser tanto na área de marketing, do financeiro, de produto, é bem geralzão assim mesmo. E o mais importante de tudo, gente, anota isso. Porque na real, isso que eu vou te falar funciona para todas as áreas, tá? Mas o BI também tem um foco no consumidor, também tem um foco no cliente. Então, ele não só quer pegar esses dados e analisar, mas ele quer entender como melhorar a experiência do cliente, como agregar valor para essa marca. Beleza? Então, como qualquer outra área, o BI, né, ele vai tentar buscar soluções para algum tipo de problema que o cliente está sofrendo e tudo mais. Então, assim, o que precisa acontecer? Não é só análise, mas tem que ter uma ação depois, né? Então, o BI tem muito a ver com tomada de decisão. O que fazer com aquilo? O que fazer com esse conhecimento que eu acabei de adquirir? Se a gente fosse simplificar em 5 pontos como que é o dia a dia, o processo de trabalho desse profissional, a gente ia começar com, claro, a pesquisa, coleta, análise dos dados,
Isso é a parte mais básica, tá? Mas aí depois a gente vai ter aqui, ó, visualização. A gente precisa mostrar para o resto da equipe o que a gente aprendeu, certo? Então é transformar esses dados em gráficos, em apresentações de PowerPoint, para que a informação ela seja passada adiante. E aí, com base nisso, também vai ter, ó, a alimentação do sistema e criação de processos. Não é simplesmente coletar o dado uma vez, mas sim criar um processo para que isso seja um ritual dentro da empresa, para que essa inteligência de negócio seja algo que se retroalimente num ciclo contínuo de aprendizado. E aí, por último, a gente tem a parte de implementar essas soluções e monitorar os resultados para entender se de fato aquela solução proposta ela funcionou. E aí, beleza, entendi, Kat, são 5 passos, beleza, mas e as ferramentas? O que eu preciso aprender? Quais são as hard skills que eu preciso desenvolver? Bom, começando ali, gente, planilhas, tá? Acho bem difícil o Excel do Google, por exemplo. O Excel do Google, ele vai funcionar sim, só que quando é muitos dados, aí acaba perdendo essa eficiência, sabe? Porque pensa a quantidade de dados, a planilha não dá conta simplesmente. Então é óbvio que existem ferramentas próprias para isso, como o Power BI da Microsoft ou o Python e a R. E assim, tem vários cursos que vão te ensinar a fazer isso, inclusive cursos online mesmo. E nós da Aldeia também temos o nosso curso de BI que ensina um pouco essa parte de você observar a ferramenta e entender como que ela funciona. E é aqui que chegamos no nosso terceiro ponto. A gente já sabe o que é BI, a gente já sabe como que é uma função desse profissional. E agora a gente vai entender como que é feito um projeto de BI, tá? Então assim, vamos começar do início. Se um projeto de BI, ele é algo relacionado à coleta e análise de dados, a gente precisa de ter uma estrutura, estrutura virtual, tá? Para se colocar esses dados ali dentro. Os dados brutos, né? Que são aquela parte bem assim, grossa, sem nenhum tipo de análise ainda. Esses dados, eles vão para um negócio chamado Data Warehouse, ou armazém de dados, que é basicamente uma estrutura, né, em que esses dados brutos eles vão entrar. Então, ainda assim, no início, os dados eles não são o foco, mas sim a estrutura onde eles vão ser colocados, tá? E aí a gente parte, quando a gente já tem essa estrutura, a gente parte para o passo número 2, que é definir quais são as prioridades ou quais são as variáveis que a gente gostaria de analisar. Porque se a gente for pegar todos os dados de todos os lugares, vai virar uma bagunça, né? Então é importante traçar um plano ou uma meta do que se pretende descobrir, né? E aí analisar quais são essas variáveis que afetam isso de fato. Ou a gente tem variáveis que a gente já sabe que afetam de fato a consequência, né? O que a gente quer descobrir, ou a gente vai ter que ir testando. Então, será que a cor disso aqui afeta na conversão ali? Será? Então vai ter que ir testando, né? E aí, por último, finalmente, a coleta e análise. Então, não somente coletar esses dados, mas trazer eles para uma visualização por meio de gráficos ou dashboards. Tá, vamos facilitar então. Eu vou trazer um exemplo para a gente entender o que é BI, beleza? Então imagina, hipoteticamente, que a gente está falando de uma família que mora todo mundo na mesma casa, feliz, alegre e contente. E aí, eles começam a perceber que em alguns meses a conta de luz ela aumenta muito mais do que em outros, tá? E aí, o que a gente está analisando aqui, se a gente fosse fazer uma análise de BI, tá? A gente tem uma consequência ou a gente tem algo que está acontecendo e a gente quer utilizar dados para entender o que é que está causando aquilo. E aí a gente não sabe, né? O que será que está fazendo a conta de luz aumentar? Será que é porque no verão a gente usa o freezer mais forte para deixar o sorvete mais gelado? Ou se no inverno a gente usa mais o chuveiro a gás, por exemplo. Ou tem outras variáveis, né, claro, mas a gente não tem certeza ainda qual que é a variável que está realmente afetando aquele resultado.
Então, por isso que o BI, ele vai não somente coletar dados aleatórios, mas ele precisa entender qual que é o objetivo dele, o que ele quer descobrir, tá? Então, antes de começar a coleta, ele precisa traçar um plano ou traçar, enfim, qual que é o objetivo a ser cumprido, né? Qual que é a solução que quer ser trazida e tudo mais. Tá, e com base nessa lógica que o BI ele não vai só analisar qualquer tipo de dado, mas ele vai olhar para o dado que realmente ele acredita que tem uma causa em algo ou alguma coisa que tem a ver com o que ele está querendo descobrir. Então é muito importante também, nesse sentido, escolher a plataforma ou a ferramenta de análise perfeita para aquilo, sabe? Indicada para aquela situação. Então, por exemplo, a gente tem um KPI. KPI, para quem não sabe, é um Key Performance Indicator, ou traduzindo, né, um indicador de performance chave, indicador chave de performance. Beleza, e agora, gente, vamos falar sobre mercado, sobre salário, sobre vagas e sobre a tendência mundial, que é o crescimento da área de Business Intelligence. Assim, honestamente, a gente podia aqui... Eu podia chegar e falar para vocês, não, porque BI está em crescimento, mas obviamente a gente trouxe pesquisas que provam isso, tá? Olha só, a pesquisa que a Forbes fez em 2018 diz que somente 15% das empresas tinham um profissional, um diretor de análise de dados. Isso é bem pouco, né? Sim. Mas aí, já um ano depois, né, a Racontur fez uma outra pesquisa que falou que 90% das maiores empresas globais já tinham esse profissional. Então foi um boom absurdo. E esse boom ainda aumentou ainda mais, porque em 2020 a IBM fez uma pesquisa que fala que foram abertas 2,7 milhões de vagas em BI. Ou seja, é uma área que, assim, está começando a ser conscientizada como importante nas empresas globais, né, nas empresas bem grandes, e aos poucos está conquistando esse meio de startup e tudo mais, porque essa visão de dados ela é algo que está sendo trazida com muita força aqui para o Brasil, realmente. E para vocês verem que, assim, não paga mal trabalhar com isso, os salários, eles giram em torno de 2.500 para quem está começando e chega até 10 mil reais, 9.500 para quem é sênior. Então, assim, realmente vale muito a pena você investir nisso, porque é uma área que está muito em crescimento e os salários, eles são bem massa. E a cerejinha do bolo eu deixei para esse momento, tá? Se você está assistindo esse vídeo e você realmente quer entrar na área de BI, você quer se jogar de cabeça nesse mundo, nós da Aldeia temos um portal de vagas da Nova Economia chamado SPTF, que é uma sigla para Seu Próximo Trabalho Foda. E lá a gente coloca milhares e milhares de vagas de várias áreas, não só de BI, mas áreas que estão em crescimento, que estão precisando de profissionais qualificados. Então, se você tá querendo encontrar uma vaga, vai lá embaixo, a gente vai colocar ali o link na descrição do vídeo e procura uma vaguinha de Business Intelligence, tá bom? Gente, agora chegamos no nosso último tópico do vídeo. Meus parabéns por ter chegado até aqui. Bom, vamos lá. Falando sobre como você pode se tornar um profissional, ou enfim, como que você pode entrar de fato nessa área. Obviamente, não existe só um caminho, né? Existem vários caminhos que você pode desenvolver. Obviamente, você tem que ler muitos livros, fazer vários cursos, ir em alguns eventos, né? Estar em contato com pessoas, fazendo networking com essas pessoas que já trabalham nessa área. E também desenvolver as skills, né? As habilidades, tanto as soft skills quanto as hard skills, para você poder atuar nessa área. Então, só para numerar algumas soft skills assim que você tem que ter, né, para trabalhar com isso. Só para quem não sabe, soft skills são habilidades mais emocionais e mais comportamentais, e hard skills são as habilidades mais práticas e técnicas. Então, soft skills que você precisa ter para trabalhar com isso. Obviamente, você tem que gostar de números,
tem que ter essa curiosidade mais analítica, né? E também muita paciência e resiliência, porque às vezes você vai procurar a resposta em algum dado e às vezes você está olhando para o dado errado, você vai ter que ter essa vontade de realmente mergulhar enfim, várias informações ali. E, obviamente, conhecimento e familiaridade com tecnologia, conhecimento em programação e, obviamente, inglês, né, gente? Inglês não é necessário para qualquer área hoje, mas para essa, principalmente por questão das ferramentas serem, a maioria delas, em inglês. E as hard skills? Quais são as habilidades mais práticas que você precisa ter? Você precisa saber mexer com as ferramentas, como a Data Warehouse, o Python, o Power BI, as linguagens de programação também você tem que entender como é que funciona, né? E, claramente, estatísticas, dashboards, fazer gráfico, todas essas partes, assim, mais de exatas mesmo. Beleza, então a gente já entendeu, você precisa ter hard skills e soft skills, certo? Mas como que você vai fazer para desenvolver isso na sua carreira profissional? Gente, assim, todo mundo tem uma forma de aprender, né? Então a gente decidiu trazer algumas formas diferentes que você pode desenvolver essas habilidades. Primeiro de tudo são livros. Eu trouxe aqui 4 livros que são muito importantes nessa área de Business Intelligence e aí eu vou passar para vocês o nome deles, tá? Primeiro de todos é o livro Análise de Dados para a Gestão de Negócio, da ArtMed. É um livro muito mais de entrada, né? Ele vai trazer conceitos e técnicas atuais, são então coisas que são utilizadas hoje e muito focado em tomada de decisão. E tem também vários exemplos práticos. Livro número 2 é o Modelagem e Qualidade. Esse livro ele traz uma visão geral também sobre o BI, só que aí ele vai trazer 2 vertentes diferentes de análise. Uma é sobre a parte de negócios e a outra é sobre a aplicação dessas análises de dados. Então, tem essa visão duplicada, digamos. Livro número 3 é Implementar do Jeito Certo a Custo Zero. Esse livro, como o título já diz, ele fala muito sobre como você pode implementar um sistema de análise de dados sem gastar muito dinheiro e que seja um sistema funcional. E por último, o 4º livro que você super tem que ler se chama, é um livro em inglês, tá, gente? Por isso que o inglês é tão importante. From Data Integration to Analytics. Esse livro é a bíblia do Business Intelligence. Ele é totalmente voltado para a parte mais técnica, então é uma leitura um pouco mais difícil, né? Mas se você está querendo praticar e realmente mergulhar nesse assunto, você precisa ler, porque vai trazer muitos conceitos de uma forma bem aprofundada. Se você é como eu, que não gosta muito de aprender lendo e prefere experiências e ouvir, né, ou falar, a gente também trouxe alguns eventos. O cenário internacional de BI é bem grande, né? Como eu expliquei, ele está chegando no Brasil agora. Então, a gente decidiu trazer eventos em São Paulo, para a gente já começar por aqui. Mas, obviamente, tem vários eventos internacionais também. Então, eu trouxe 2, tá? Um se chama Big Data Week, que é um evento que surgiu em 2012 e ele reúne vários profissionais da área para discutir, né, o assunto sobre BI e, enfim, sobre análise de dados. E também tem o Big Data Brazil Experience, que também é em São Paulo, né? Os 2 são em São Paulo. E é sobre esse evento, ele é mais voltado para quem está querendo entrar no mercado. Então, se você está querendo começar essa carreira, é super legal você ir para esse evento, porque tem a ver com capacitação de pessoas que estão entrando. Beleza, gente? E por último, mas não menos importante, também quero lembrar, gente, que a Aldeia, a gente quer consertar o mundo do trabalho. E como que a gente faz isso? Por meio de cursos, de eventos, de coworking e tudo mais. Então, sim, nós temos também um curso de BI, que com certeza existem milhares de cursos de Business Intelligence aí pela internet, mas a diferença é que o nosso curso, a gente vai lá no LinkedIn, e a gente busca pelos profissionais mais fodas daquela área. Então, se a gente quer ensinar no nosso curso sobre métricas e criação de dashboards, por exemplo, a gente vai procurar um especialista no assunto e a gente vai convidar ele para ensinar os nossos alunos como se ele estivesse treinando
a equipe dele, dentro da empresa dele. Esse é o pedido que a gente faz. Então, por isso que o curso da Aldeia é tão interessante para quem está querendo entrar no mercado, porque a gente traz pessoas que já são atuantes e a gente pede para que elas ensinem o real, sabe? O que realmente acontece no dia a dia, e não aquelas teorias assim que tanto faz, que a gente aprende na faculdade. Mas então é isso, gente. Sobre o curso eu vou deixar o link ali embaixo, caso você se interesse. Também vai ter um cupomzinho de desconto para quem assistiu esse vídeo. E se você tá afim realmente de aprender sobre métricas, sobre dashboards, processos de BI e principalmente sobre o mercado, convido você a participar do nosso curso. Você será muito bem-vindo e espero que você aprenda muito. E é isso, makers! Esse vídeo foi mais introdutório, então eu espero que realmente eu tenha sanado algumas dúvidas que você tenha. Eu tenho certeza e eu espero que eu tenha, na verdade, criado mais dúvidas na sua cabeça para que você sinta com mais desejo de aprender. E também quero convidar vocês a conhecer a Aldeia, né? Conhecer também o nosso canal do YouTube, que temos mais outros vídeos sobre outras áreas da nova economia, como copywriting, enfim, essas áreas que também estão em crescimento, né, agora. E é isso, então não esqueça de ir dar uma conferida no nosso curso. Espero que você tenha curtido e um beijo e até mais!